Olá, seja bem-vindo ao culto da Missão Batista Comunhão. Que você possa ser abençoado por Deus com tudo aquilo que nós preparamos aqui nesse culto. Nós preparamos uma palavra para que o seu coração possa ser abençoado e edificado pelo aprendizado das Escrituras. Nós preparamos alguns louvores também para que você possa sentir o seu coração aquecido pelo louvor que rendemos ao Senhor. Enfim, que você possa ser muito abençoado através desse culto que nós preparamos para servir você, Igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, tenha um bom culto. Irmãos, hoje nós estaremos lendo Salmos 121, do 1 ao 8. Olho para os montes e pergunto: de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor Deus, que fez o céu e a terra. Ele, o seu protetor, está sempre alerta e não deixará que você caia. O protetor do povo de Israel nunca dorme, nem cochila. O Senhor guardará você. Ele estará sempre ao seu lado, para protegê-lo. O sol não lhe fará mal de dia, nem a lua de noite.
O Senhor guardará você de todo perigo. Ele protegerá a sua vida. Ele o guardará quando você for e quando você voltar, agora e sempre. Oremos. Senhor meu Deus, obrigado ao Pai pelas nossas vidas. Obrigada, Senhor, por cada momento que estamos passando. Senhor, eu venho te pedir que esteja abençoando a vida de cada um, ó Pai, que participa desse culto. Abençoa, Senhor, a vida do nosso pastor. Abençoa, Senhor Jesus, os nossos dias, pois passamos por momentos difíceis. Eu te peço, Pai, pela vida de cada um, em nome de Jesus. Amém. Agora chegou o momento da nossa reflexão. Pegue sua Bíblia e abra sua Bíblia lá em Gálatas, capítulo 6, dos versos de 1 a 2, né? A carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 6, os versículos 1 a 2, é o que nós vamos meditar nessa noite aqui. Nós estamos falando a respeito da saúde da igreja, nós continuamos falando a respeito da saúde da igreja ainda nesse mês de julho. Isso porque tem sido um tema muito importante da gente trabalhar, tendo em vista toda a ameaça à saúde das mais diversas áreas, né, das nossas vidas. Toda a saúde de muitas outras áreas está ameaçada, né? E a saúde da igreja também está. E por isso que nós precisamos cuidar, nós precisamos nos atentar a diversos pontos para manter a igreja saudável, independente das circunstâncias, independente dos desafios que possamos enfrentar, né? E aqui eu gostaria que nós refletíssemos um pouco hoje em Gálatas, no capítulo 6, os versos de 1 a 2. O texto vai ser projetado aí na Nova Almeida Atualizada. Acompanhe comigo, diz assim: Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais, restaurem essa pessoa com espírito de brandura, e que cada um tenha cuidado para que não seja também tentado. Levem as cargas uns dos outros, e assim estarão cumprindo a lei de Cristo. Bom, Paulo, em muitas das suas cartas, nós podemos identificar que ele tem uma preocupação com as responsabilidades fraternais, né? Paulo ele está muito preocupado com isso em todas as suas cartas, principalmente na carta aos Coríntios, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, aqui na carta aos Gálatas, nesse trecho do capítulo 6, os primeiros versos, também a carta de a primeira carta aos Tessalonicenses, né? Lá no capítulo 4, a partir do verso 9 até o 12, ele vai também trabalhar essa questão das responsabilidades, fraternais, né? E essa importância que Paulo dá a essas responsabilidades, ou seja, aqueles deveres que o cristão tem para com o próximo, né? Essas são as responsabilidades fraternais. São os deveres que o cristão precisa fazer. Existem direitos e existem deveres, né? Deveres pelo outro lado, são aquelas coisas que nós precisamos fazer. E falando de deveres fraternais, né? Deveres que nós temos que fazer, realizar dentro de uma comunidade, pensando no outro, né? Pensando no bem-estar do próximo. São deveres que nós temos, são responsabilidades que nós temos. E essa importância que Paulo dá a essas responsabilidades
nos mostram que o ideal de Paulo para a igreja está muito atrelado ao cumprimento dessas responsabilidades, por causa da importância que ele mesmo dá, né? Parece que o ideal que Paulo tem para a igreja, o ideal que ele tem de uma igreja que é a mais correta possível, né? De acordo com os seus princípios, os princípios que ele mesmo registra nas suas cartas, parece estar muito atrelado ao cumprimento dessas responsabilidades, né? De uma maneira mais prática, se uma igreja não cumpre com as suas responsabilidades fraternais, ela não possui ou não demonstra a saúde que ela deveria ter, né? Ou que talvez ela tenha. A igreja ela precisa cumprir com as suas responsabilidades fraternais, se ela é de fato uma igreja saudável, se ela é de fato uma igreja que possui os ideais bíblicos, né? Os ideais do apóstolo Paulo e os ideais de toda a Escritura, né? Então, uma pergunta que nós devemos nos fazer diante disso é: quais são as nossas responsabilidades com os nossos irmãos, então? Quais são essas nossas responsabilidades fraternais, né, que nós temos dentro do corpo de Cristo? Gostaria de rapidamente nessa noite refletir nesses 2 versículos, encontrando 3 responsabilidades fraternais que nós temos dentro do corpo de Cristo. São 3 deveres nossos, né, 3 coisas que cada um de nós precisa fazer, né, para o bom funcionamento do corpo de Cristo, o bom funcionamento da igreja e a saúde da igreja, respectivamente. Tá bom? Então, em primeiro lugar, quais são as responsabilidades fraternais de uma igreja? Em primeiro lugar, é o apoio. A primeira responsabilidade que nós temos para com os nossos irmãos é a de ser apoio, né? Cada um de nós precisa ser apoio um para o outro, né? Essa ideia de apoio, ela é muito presente no nosso cotidiano, por isso que ela acaba sendo um conceito muito primário, né? Ou seja, é um conceito muito simples da gente entender o que é um apoio. É um suporte, né? Um apoio é uma coisa que nos ajuda de alguma forma. É algo que nós contamos para obter algum tipo de ajuda, né? Seja um apoio no sentido literal, por exemplo, um corrimão. Um corrimão nos dá apoio quando nós descemos uma escada, né? Nós esperamos que ele vá nos oferecer, nos dar essa ajuda, né? Se eu precisar, eu vou apoiar. Ou então, pode ser no sentido figurado, no sentido de uma pessoa que dá apoio a outra, que serve de apoio para outra pessoa nas mais diversas cargas que ela possa ter, que não sejam dessa esfera literal, né? Não seja um peso literal ali. Nós podemos usar de diversas formas e entendemos a palavra apoio de diversas maneiras, de diversas formas diferentes, né? E nós temos essa responsabilidade, então, de ser apoio a uns aos outros. Eu digo ser apoio porque é mais do que dar apoio simplesmente. Nós precisamos ser apoio uns aos outros, né? Eu preciso dar apoio em alguns momentos, eu preciso também receber apoio em outros momentos. Essa é uma das nossas principais responsabilidades como membros do corpo de Cristo. E Paulo fala sobre isso lá no versículo 2, quando ele diz assim: levem as cargas uns dos outros e assim estarão cumprindo a lei de Cristo, né? Aqui ele escreve literalmente: carregai as cargas pesadas uns dos outros. Essa é a ideia que Paulo está trabalhando aqui, né? E essas cargas que Paulo está falando, na versão lida aqui na Nova Almeida Atualizada, essa é a palavra utilizada, cargas, né? Fica extremamente parecida com a ideia principal do texto. Essas cargas, elas podem ser entendidas tanto como algo literal, como algo também figurado. No contexto que Paulo está falando aqui, ela remete ao sentido figurado e podem ser entendidas como aqueles pesos que de alguma forma comprometem a saúde emocional e a saúde espiritual das pessoas. Isso pode ser uma carga da ideia de ser uma carga pesada, não simplesmente de ser algo que está sendo carregado, mas algo que está sobrecarregando alguém, né? Essa que é a ideia que Paulo trabalha de uma carga. E aí é muito legal da gente
fazer uma comparação, porque se você já leu esse texto de Gálatas 6, você já provavelmente lidou com essas duas frases muito semelhantes, mas que usam palavras parecidas, mas que são completamente opostas, né? É a relação desse verso que nós lemos aqui, o verso 2 de Gálatas 6, com o versículo 5 de Gálatas 6 também, né? Aqui a gente consegue ver que Paulo utiliza duas palavras que são muito semelhantes, que ele utiliza em todo esse trecho. No versículo 2, ele utiliza a palavra carga, né? E lá no verso 5, ele utiliza a palavra fardo. E aí ele faz um uso de palavras que são diferentes, não são a mesma palavra, mas elas são sinônimas, né? São duas palavras que são utilizadas para ser um sinônimo uma da outra. Possuem significados muito parecidos. E por isso que pode parecer um pouco contraditório o uso de Paulo aqui. Porque lá no versículo 2, como nós lemos, ele diz, levem as cargas uns dos outros. Mas lá no versículo 5, Paulo diz, cada um levará o próprio fardo. Não parece que é um pouco contraditório? Porque fardo e carga são sinônimos até para nós, né? São palavras muito semelhantes, muito parecidas. Podem ser substituídas uma pela outra em qualquer tipo de uso que nós fazemos, né? Para Paulo também. Eram duas palavras diferentes, mas que são sinônimos, né? São palavras que têm o mesmo sentido, o mesmo significado e podem ser substituídas. Por que Paulo faz então esse uso de duas palavras diferentes e também para dar sentidos diferentes, né? E por um lado ele diz que nós devemos levar as cargas uns dos outros. Por outro lado ele diz que cada um levará o próprio fardo. A Nova Almeida Atualizada faz questão de utilizar o verbo levar nas duas partes, né? Levem as cargas dos outros, mas cada um levará o próprio fardo, lá no versículo 5. Faz questão para estabelecer, para mostrar justamente que Paulo utiliza palavras parecidas, mas também para apresentar questões que não são contraditórias, parecem ser, mas não são contraditórias em si, né? Tudo isso faz parte da lição que Paulo está querendo ensinar aqui, né? E é justamente nessa ideia, que ela parece ser contraditória, mas não é, que Paulo ensina o que é o apoio mútuo entre os cristãos. Paulo ele ensina o que é de fato esse apoio, né? Apoiar, servir de apoio para as outras pessoas não é simplesmente carregar essas pessoas. Não é simplesmente colocar a pessoa nas costas e sair por aí andando, anulando completamente as responsabilidades individuais dela, né? Dessa outra pessoa que está sendo ajudada. Isso não é apoio. Apoio é compartilhar as cargas uns dos outros. É auxiliar, esse auxiliar mútuo, né? As pessoas se ajudarem mutuamente dentro do corpo de Cristo. Dessa forma, nós, mesmo que estejamos carregando os fardos uns dos outros, cada um ainda assim carrega o próprio fardo, né? Cada um é responsável pelo próprio fardo, carrega o próprio fardo, né? Mesmo que receba ajuda, mesmo que eu ajude outras pessoas em determinado momento a carregar isso, mesmo que eu dê apoio a outras pessoas, ainda assim ela tem que carregar aquilo, ela não pode ser anulada daquilo, né? Até porque ela não vai caminhar para lugar nenhum então. Não tem como. Precisa ser um apoio, precisa ser uma ajuda, algo que te auxilia, não que substitui a sua responsabilidade ou não que anula a sua responsabilidade, a responsabilidade da pessoa que está sendo ajudada, né? Mas sim é um apoio, é algo que dá um suporte, né? Que dá uma espécie de segurança, né? Imaginar uma pessoa que a pessoa caiu, né? A pessoa estava fazendo alguma atividade e ela cai. Ela precisa de ajuda, ela precisa de apoio, né? Aquela pessoa depende muito, mas normalmente ela não vai precisar ser carregada completamente, anulando a responsabilidade dela de andar. Até porque ela não vai fazer isso pro resto da vida, né? A pessoa normalmente ela precisa de uma ajuda para se levantar, então outras pessoas ficam ao lado, né? Ficam dando auxílio para prestar esse tipo de segurança pro caso de cair novamente, né?
Essa é a ideia. Ainda assim, você não anula a responsabilidade da pessoa de caminhar, né? Isso sim é apoio. E esse apoio que Paulo ensina, ele deve ser praticado em todas as áreas da vida cristã, mas principalmente no contexto da diligência na vida com Deus, né? Nós precisamos ajudar uns aos outros nesse cuidado que cada um deve ter na sua vida com Deus, no seu relacionamento com Deus, na vida devocional, né? Nós precisamos ser apoio uns aos outros nesse sentido, né? Nós precisamos ajudar outras pessoas quando elas caem na fé. Nós precisamos ajudá-las a se levantar novamente. Precisamos ser apoio na vida daquela pessoa. Precisamos ensinar as outras pessoas. Isso também é ser apoio. Às vezes existem novos cristãos, novos convertidos, que ainda não conhecem diversos pontos importantes das Escrituras. E por essa falta do conhecimento que ainda não lhe foi ensinado, a pessoa pode às vezes não saber que determinadas práticas, determinadas coisas são erradas, né? Ao contrário de ser rechaçado, ao contrário dessa pessoa ser de alguma forma humilhada, ela precisa ser ajudada, precisa ter um apoio, né? Precisa de alguém que vá lá com paciência, com compreensão e ensine aquela pessoa qual é a forma correta de caminhar. Ensine aquela pessoa o que ela deve fazer de fato, né? Qual é o caminho correto a ser seguido? Quais são as práticas corretas, onde a Escritura ensina essas determinadas práticas que nós temos, né? Isso é dar apoio. Apoio é muito mais a ideia de um caminhar junto do que de um caminhar para alguém. Nós não estamos caminhando para as outras pessoas, no lugar delas. O apoio é caminhar junto daquela pessoa. Porque eu tenho o meu fardo. O meu fardo é a minha vida cristã. Eu tenho isso, eu não tenho como passar isso para ninguém. Eu não tenho como terceirizar isso para ninguém, né? Eu não tenho como fazer com que outra pessoa viva a minha vida devocional. Isso é impossível. É impossível. Eu não tenho como pedir que alguém tenha uma vida de santidade por mim. Isso é meu fardo. É impossível que outra pessoa carregue isso por mim, né? É impossível que outra pessoa carregue esse fardo das minhas responsabilidades como um cristão. Esse é meu fardo. E você tem o seu fardo também. Você também tem as suas responsabilidades cristãs. Você tem as suas responsabilidades de manter uma vida santa. A sua responsabilidade de caminhar de maneira digna do Senhor, né? De caminhar de maneira que agrade a Deus. Você tem a sua responsabilidade de fazer isso. Agora, o que nós devemos fazer? Nós devemos se ajudar nisso. Nós devemos caminhar juntos. Cada um ao lado do outro, né? Se ajudando, porque constantemente nós experimentamos momentos onde nós somos tentados pela nossa própria carne. Nós somos tentados pelos nossos olhos. Nós somos tentados pelas coisas que nós vemos, pelas coisas que nós presenciamos. E se nós temos alguém com quem nós caminhamos lado a lado, então se torna mais fácil. Isso que é carregar as cargas uns dos outros, que Paulo está falando. Quando alguém cai, quando uma pessoa fraqueja em sua fé, ela tem um companheiro, ela tem uma pessoa para ajudá-la na sua jornada, para ajudá-la a se levantar novamente. Isso é caminhar junto, né? É ter interesse pela vida de outra pessoa. E isso é importante porque não é ter interesse simplesmente por aquilo que às vezes parece ser mais interessante, né? Não é se interessar simplesmente pelos problemas que aquela pessoa tem. É se interessar pela pessoa. É dizer, eu quero ter um relacionamento com você, uma amizade com você, eu quero desenvolver isso, né? Eu quero conhecer você, conhecer as coisas que você gosta, conhecer sobre a sua vida, né? O que te trouxe até o presente momento. Porque às vezes as pessoas elas têm um interesse pela vida de outras, né? Pela vida uns dos outros, mas é um interesse muito superficial, apenas para saber aquelas coisas assim, aqueles segredos da outra pessoa,
para ter algum tipo de conversa, ainda mais com pessoas de fora desse círculo, né? Para contar para outras pessoas o que descobriu daquela pessoa ali, né? Mas não é isso que é ter esse interesse pela vida um do outro. Não é isso que é o caminhar junto. Caminhar junto é inteireza. É uma amizade de fato. Uma amizade não é uma coisa, não pode ser chamada de amizade se é algo superficial. Ninguém chama de amizade, né? Ninguém diz que, nossa, aquele é meu melhor amigo. Mas você sabe alguma coisa sobre a vida dele? Não. Então não é seu melhor amigo, você sabe disso, né? Caminhar junto, dar apoio a outras pessoas implica em um relacionamento intencional, né? Implica em investir na vida de outra pessoa, implica em querer caminhar junto, porque eu não posso me esquecer que eu dando apoio àquela pessoa, eu também vou precisar de apoio em algum momento. Eu não posso me esquecer disso, né? Eu não posso me esquecer que se aquele é meu irmão em Cristo, o que afeta ele também me afeta. Se aquele é meu irmão em Cristo, a fraqueza dele, ela também me prejudica. A fraqueza, aquilo que é uma fraqueza para ele, eu preciso ajudá-lo naquilo. Eu não posso simplesmente dizer, cara, isso é um problema seu, você resolve sua vida, não me envolve nos seus problemas. Porque isso me afeta também, porque nós somos irmãos em Cristo. Isso prejudica o corpo. Isso pode prejudicar muito a imagem do corpo de Cristo, que é a imagem do próprio Cristo, né? O nome de cristão não é à toa. Nós carregamos esse nome, que vem do nome do próprio Senhor Jesus Cristo, né? E qualquer coisa que vá manchar a imagem do nome de Cristo deve preocupar a nós todos. Isso também prejudica a todo o restante do corpo. E nós precisamos ser, então, apoio uns aos outros. Ser apoio não é ser metido um na vida do outro. Porque o metido, ele é aquela pessoa que ela não quer caminhar junto, ela só quer saber daquilo que é interessante. Esse é o intrometido, né? Não é sermos pessoas intrometidas, é sermos pessoas que se relacionam umas com as outras. É sermos amigos uns dos outros. Isso significa fraternal. É ser amigo. Isso é fraterno, né? O amor fraternal é o amor da amizade. As responsabilidades fraternais são as responsabilidades de amigos dentro do corpo de Cristo. Somos todos irmãos em Cristo. Também devemos ser todos amigos uns dos outros, né? E amigos dão apoio uns aos outros. Essa é a nossa primeira responsabilidade, muito importante. Nós precisamos ser apoio uns para os outros, né? Em segundo lugar, nós precisamos ter atenção. Uma outra responsabilidade que nós temos uns para com os outros é a da atenção. É preciso ter atenção com a nossa vida também, né? É preciso estar atento àquilo que acontece à nossa volta quando nós estamos servindo de apoio. Porque quando nós temos que ser apoio uns aos outros, né, dentro de um relacionamento fraternal que nós temos, devemos ter dentro da nossa igreja, no momento em que nós temos que dar apoio a uma outra pessoa, talvez alguém que caiu na fé, talvez alguém que, por cair na fé, eu quero dizer que tropeçou na sua caminhada, né? Talvez cedeu a alguns pecados, essa pessoa precisa de ajuda, ela precisa retornar a uma vida de santidade, né? Quando nós estamos servindo desse apoio, dando aconselhamento, dando algum tipo de ajuda, orando junto com aquela pessoa, nós acabamos nos tornando vulneráveis às tentações da nossa própria carne, né? Isso acontece porque justamente nesses momentos onde nós estamos ajudando alguém, onde nós estamos ensinando algo a alguém, é que nosso ego ele pode se inflar. Quando nós estamos auxiliando alguém, ensinando alguém, dando apoio a alguém, nós podemos ter essa inflação do ego. E então nós nos sentimos melhores, nós nos sentimos mais importantes, nós nos sentimos mais especiais quando nós estamos ajudando alguém. E aí nós podemos ser atraídos
pela inflação do ego, nós acabamos nos tornando orgulhosos, porque, nossa, eu posso ajudar alguém, caramba, que bacana, né? Sou importante. O erro é a gente às vezes pensar que, nossa, talvez eu seja melhor, será que eu sou melhor que essa pessoa? Nossa, que coisa, né? E é nesse momento em que a gente começa a se tornar um pouco arrogante. A gente se torna um pouco orgulhoso, arrogante e de forma muito sutil. Esse orgulho ele entra no nosso coração. Esse orgulho nos leva a pecar. Esse orgulho nos leva a cair também. E aí a gente vai experimentar uma tremenda humilhação, porque nós que estávamos ajudando, enquanto nós demos apoio a outra pessoa, somos nós que precisamos de apoio. Enquanto a gente ajudava outra pessoa, a gente se esqueceu, a gente não tomou a devida atenção. E agora somos nós que precisamos desse apoio, né? Agora somos nós que precisamos dessa ajuda. É nesse momento que nós temos que entender nossa responsabilidade de redobrar a nossa atenção. É nesse momento que nós temos que entender a importância de termos tamanha atenção, né? De estarmos sempre atentos, não perdendo o foco, não perdendo de vista qual é o objetivo, né? Se nós perdemos essa atenção por algum motivo, nós nos tornamos vulneráveis. Se nós paramos de vigiar em qualquer instante, nós nos tornamos presas fáceis. A nossa própria carne. Nossa própria carne vai nos tentar. O orgulho vai entrar no nosso coração de maneira sutil. E aí nós podemos sim cair. Por isso que nós precisamos dessa atenção. E Paulo adverte no final do versículo 1, justamente com relação a isso. Paulo diz assim: e que cada um tenha cuidado para que não seja também tentado. Até rima aqui na versão Nova Mais Atualizada, né? Que cada um tenha cuidado para que não seja também tentado. Porque nesse momento onde nós estamos dando algum tipo de apoio aos nossos irmãos, aos nossos amigos em Cristo, né? Quando nós estamos dando essa ajuda, esse apoio, é onde nós somos sutilmente tentados à queda. Paulo sabe disso, por isso que ele adverte a isso. Quando nós estamos nessa tarefa de ajudar uns aos outros na caminhada da fé, quando nós temos companheiros que nós caminhamos juntos, né? Nós lemos a Bíblia juntos, nós oramos juntos. No momento onde o seu companheiro está experimentando uma fraqueza, está precisando de ajuda, esse é o momento em que você também precisa ficar esperto. Você precisa ter atenção, porque se você não se atentar, você também vai se esquecer de vigiar. Você vai se esquecer de cuidar para não cair também. É isso que Paulo está falando aqui. Tome cuidado, tenha bastante atenção para que você não caia também, né? Por isso que é imprescindível nós estarmos atentos. Nós temos que ter uma enorme atenção com as nossas fraquezas. Nós temos que sempre estar atentos às nossas fraquezas. Porque a qualquer instante, se faltar um pingo de atenção ali, nós podemos cair, nós podemos sucumbir. Infelizmente, como nós já estudamos outras vezes a respeito da luta contra a carne, por exemplo, falamos lá em Gênesis, logo após a queda, capítulo 4, se eu não me engano, aquele momento onde Deus ele conversa com Caim. E ele apresenta para Caim que o pecado ele jaz à porta, né? Essa ideia de que a nossa carne ela está esperando ali bem sorrateiramente, aguardando o momento certo de atacar, aguardando o momento certo de dar o bote, né? Nós não podemos desviar nossa atenção.
Nós precisamos dar apoio uns aos outros e precisamos, ao mesmo tempo, estar muito atentos, ter todo o cuidado para que a gente também não caia, né? E também isso deve nos servir de lição de humildade. Que enquanto nós ajudamos uns aos outros, nós não permitamos que o orgulho cresça. Nós não podemos permitir que o orgulho, esse ego, ele fique inflado. Nós não podemos permitir isso. Pelo simples pensamento de que hoje é essa pessoa que está precisando de ajuda, mas se eu não me cuidar, se eu não tiver a devida atenção, amanhã pode ser eu. Muito em breve, pode ser eu que vou precisar dessa ajuda. Eu vou precisar de alguém que seja paciente e compreensivo comigo, disposto a caminhar comigo, né? Isso deve nos fazer humildes, deve nos colocar numa postura de disposição e humildade a ajudar outras pessoas. Porque pode chegar um momento em que eu vou precisar dessa ajuda. Pode chegar um momento em que eu vou ser essa pessoa que está experimentando um tempo de fraqueza. Pode chegar um momento em que eu vou ser essa pessoa, que você pode ser essa pessoa que vai precisar de um apoio. Que vai precisar de alguém que vá lá e diga, olha, isso aqui está errado. Mas você quer caminhar comigo? Você quer que eu te ajude nisso? Quer que a gente se ajude nisso? É importante que isso nos traga a esse local de humildade. Não deve ser por nenhum sentimento de superioridade que nós ajudamos uns aos outros. Mas deve ser sim pela consciência de nossa responsabilidade fraternal. Estamos uns do lado dos outros, né? Estamos caminhando juntos. E nós nos ajudamos. E que nunca possamos nos esquecer de estar atentos para que a gente não caia também. Um terceiro e último ponto é o ânimo, né? Como irmãos, nós temos a responsabilidade de dar ânimo uns aos outros. Essa ideia de dar ânimo é a mesma de trazer vida, de trazer alegria e entusiasmo a alguma coisa que não tinha isso, né? Trazer essa alegria novamente, trazer essa vida novamente. Isso é dar ânimo a alguma coisa, né? Ou a alguém. E eu digo que nós devemos dar ânimo uns aos outros, tendo em vista o principal propósito que Paulo dá a nosso apoio dentro da igreja, né? A ajuda que nós precisamos prestar uns aos outros dentro da nossa vida espiritual, dentro do contexto espiritual, né? Porque quando Paulo fala lá no início do verso 1, esse apoio que Paulo está falando que nós precisamos dar, essa realidade de que nós devemos carregar as cargas uns aos outros, ela se dá dentro de um contexto de disciplina e repreensão dentro da igreja, né? Ela se dá dentro do contexto de que dentro da igreja, quando nós vemos outras pessoas que estão experimentando algumas dificuldades na fé, que estão precisando de algum tipo de ajuda, de alguém para caminhar junto, pessoas que tropeçam, pessoas que às vezes precisam de mais maturidade na fé, nós precisamos ajudar essas pessoas, dar apoio a essas pessoas. E muitas vezes esse apoio começa através de uma disciplina, né? Através de uma repreensão diretamente a alguma falha que foi cometida, alguma transgressão em que a pessoa foi encontrada. É isso que Paulo fala lá no primeiro verso, na primeira metade desse primeiro verso, que diz assim: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais, restaurem essa pessoa com espírito de brandura, né? Ou outras versões dizem com espírito de mansidão, né? Aqui Paulo ensina que se alguém for surpreendido em alguma transgressão, se alguém por algum motivo vier a tropeçar na fé, outros membros do corpo, as outras pessoas da igreja, elas precisam ajudar aquela pessoa a se levantar. Elas precisam ajudar aquela pessoa a caminhar novamente, né? A se reerguer. Então, o propósito do apoio, o propósito da repreensão, da disciplina, do apoio que nós devemos ser uns aos outros é a restauração. O propósito primário é a restauração. É ajudarmos as outras pessoas a restaurá-las,
né? Que elas voltem ao estado que elas estavam. Isso que significa restauração. Restauração é o mesmo que reerguer aquilo que estava caído, né? Restauração é tornar digno algo que foi feito indigno. Restauração entra então nesse contexto do apoio mútuo entre os irmãos. Esse apoio precisa ser motivado por restauração. Precisa ser motivado pelo princípio de ajudar alguém a se reerguer, né? Alguém a levantar novamente, para que todos possamos caminhar juntos, para que todos possamos estar de pé juntos, né? E principalmente nesse contexto de vida com Deus, nesse contexto de vida devocional, é imprescindível que a gente tenha isso bem claro para nós. Eu não devo ter como motivação o apoio a outras pessoas, a motivação de retalhar alguém. Eu não devo ter isso como minha motivação. Eu não devo repreender alguém por algum pecado que ficou explícito que aquela pessoa cometeu, simplesmente para expor a pessoa. Não é essa a motivação. A motivação não é humilhar a pessoa. A motivação não é que a gente possa se sentir melhor do que a outra pessoa. Essa não é a motivação, e Paulo deixa isso bem muito claro. A motivação que Paulo ensina é restauração. Deveis restaurar aquela pessoa com espírito de brandura, com espírito de mansidão. Nós precisamos restaurar, nós precisamos ajudar. Usando essa ideia do ânimo, nós não podemos simplesmente ir conversar com alguém que está precisando de ajuda, uma pessoa que você percebe que ela está lutando e que ela está tendo muitas dificuldades na sua vida cristã, ela está tendo dificuldade de se manter firme, de se manter em pé, de se manter constante. E aí você não deve olhar para aquela pessoa e simplesmente cobrá-la a ponto de deixá-la triste. Não é isso que nós devemos fazer. Nós não devemos simplesmente dizer, tá faltando, cara. Você tá dando muita mancada. No sentido de simplesmente deixar a pessoa mais para baixo. Não é esse o sentido. Se o propósito é a restauração da pessoa, nós precisamos dar ânimo à pessoa. Nós precisamos encorajá-la. Nós precisamos dizer assim, olha, eu posso caminhar com você, né? Olha, você quer que eu te ajude de alguma forma? Você quer que eu ore com você? A gente pode compartilhar experiências pessoais. A gente pode desenvolver laços, desenvolver relacionamento. São formas de dar apoio, dando também ânimo a outra pessoa, né? Não simplesmente fazendo com que ela se sinta mais chateada, mais para baixo com a situação, mas sim que a pessoa tenha o seu ânimo reanimado, na realidade, a pessoa se sinta revivada, né? Digamos assim. A pessoa se sinta reanimada, a alegria dela retorna e ela se sente encorajada novamente à vida cristã, né? Esse deve ser o sentido das nossas responsabilidades fraternais. Nós precisamos dar apoio uns aos outros. Nós precisamos ter atenção para que a gente não caia enquanto fazemos isso. E nós precisamos dar ânimo uns aos outros. Tudo isso faz parte das nossas responsabilidades fraternais. E se essas responsabilidades forem bem cumpridas, a igreja se mantém saudável. Que Deus te abençoe, que você possa praticar isso no seu dia a dia. Vamos orar nesse momento. Senhor nosso Deus, nosso Pai, eu peço a Deus que o Senhor abençoe cada família que nos ouve nesse momento. Te agradeço, ó Pai, pela Tua palavra, eu te agradeço, ó Deus, porque o Senhor nos ensina de maneira muito vívida e atual e fala ainda aos nossos corações, mesmo Sua palavra sendo de tantos anos atrás, ó Pai. Eu venho pedir que o Senhor nos ajude a entendermos quais são as nossas responsabilidades fraternais, a entendermos que nós temos que dar apoio uns aos outros, devemos ser apoio uns aos outros, nós devemos nos dispor a caminhar com outras pessoas, nós devemos nos dispor a desenvolver novos relacionamentos dentro do corpo de Cristo. Que o Senhor nos ajude a entendermos a responsabilidade de sermos apoio. Que enquanto fazemos isso não percamos a nossa atenção, ó Pai. Que
possamos não perder o foco, não perder o alvo, possamos não, em nenhum momento, desviar nossa atenção e descuidar de alguma forma, para que a gente também não caia nisso, ó Deus. E que o Senhor também nos ajude, ó Pai, que possamos dar ânimo uns aos outros, ó Deus. Que possamos entender que o propósito do apoio, o propósito do auxílio que nós prestamos uns aos outros não é retaliação, ó Deus, não é simplesmente humilhação, mas sim restauração daquela pessoa. Que o Senhor nos ajude a entender que para isso nós precisamos dar ânimo uns aos outros. Nós precisamos nos encorajar mutuamente, ó Pai. Que o Senhor nos ajude a praticarmos essas responsabilidades fraternais a todo momento. É no nome santo de Jesus que eu te peço e te agradeço, ó Deus. Amém e amém.